Bom dia, meu nome é Désio Fernandes, eu sou jurista e urbanista e trabalho com temas do direito urbanístico desde o final da década de 1970. Na verdade, eu comecei a trabalhar com diversos temas relacionados ao direito urbanístico ainda estudante de direito. Eu me formei em 1980 na Faculdade de Direito da UFMG, mas em 1979 eu comecei a trabalhar no Planbel, que era a agência encarregada do planejamento da região metropolitana de Belo Horizonte. E todo um novo mundo se descortinou para mim de questões urbanísticas, sociais, ambientais, especialmente no momento em que toda uma nova ordem jurídica aplicável às cidades começou a ser criada através, sobretudo, da Lei Federal 6766, que regulava o parcelamento do solo para fins urbanos. Foi toda uma descoberta e, sobretudo, no contexto do Planbel, que fez um trabalho muito significativo de produção legislativa, de produção de políticas públicas também para o ordenamento territorial da região metropolitana de Belo Horizonte. Eu me deparei com uma série de desafios, com uma série de questões a serem discutidas junto com colegas e senti necessidade, então, de me aprofundar nessa área, então, nascente e crescente no Brasil do direito urbanístico. Me formei até então, antes de me formar em 1980, eu tinha trabalhado por muitos anos num cartório de registro de imóveis e também nesse lugar profissional eu pude acompanhar mudanças legislativas importantes, a nova Lei de Registros Públicos em 1976, mas ainda dentro de uma perspectiva mais típica do direito civil. Foi a partir dessa experiência no Planbel que eu descobri todo um contexto de questões, de princípios, de discussões mais próprias do direito público sobre esse fenômeno tão importante que é o fenômeno da urbanização e, mais especificamente, o fenômeno da metropolização. Então, nesse período, entre 1979 e 1986, eu trabalhei como advogado do Planbel em vários setores, na assessoria jurídica e depois também um trabalho interdisciplinar muito rico com colegas urbanistas de diversas formações, participando ativamente da elaboração de planos diretores, de leis de uso do solo, de discussões de leis de zoneamento, normas específicas sobre proteção do patrimônio cultural. Nesse período também, a ordem jurídica brasileira cresceu com a aprovação de uma série de leis ambientais, depois também a Lei da Ação Civil Pública, então toda uma discussão sobre direitos coletivos, interesses difusos, que veio provocar uma reflexão muito rica sobre a necessidade de repensar as bases do tratamento até então dado para a cidade, que era essencialmente um tratamento civilista ou, em alguma medida também menor, um tratamento mais reduzido, talvez mais próprio do direito administrativo. Como todos os juristas da minha formação, eu fui beber diretamente na fonte dos grandes pensadores que estavam contribuindo para a constituição desse novo ramo do direito. Inicialmente, o trabalho pioneiro, fundamental do professor Eli Lopes Meireles, com uma ênfase muito grande no direito administrativo e no direito administrativo municipal. O trabalho também, até hoje, fundamental do professor José Afonso da Silva, mas no Planbel eu encontrei uma referência doutrinária, teórica, que me marcou profundamente, que foi o trabalho do professor José Rubens Costa, que era o assessor jurídico do Planbel. Aprendi muito com ele e senti necessidade de saber mais, de aprofundar mais o meu conhecimento nessa área. Por isso mesmo, logo depois de me formar, em 1980, eu senti essa necessidade de estudar o urbanismo e fui fazer uma pós-graduação em urbanismo na Faculdade de Arquitetura da mesma UFMG. Em 1983, eu apresentei uma monografia sobre o ordenamento territorial e o tratamento jurídico institucional das regiões metropolitanas, tema esse que tem me ocupado desde então. Também por conta dessa necessidade de saber mais e também devido a essa exposição crescente a uma reflexão interdisciplinar. Na época, eu me lembro que vários dos meus colegas se referiam a mim como arquivocado, na medida em que eu fui aos poucos
incorporando elementos da arquitetura, da sociologia, do urbanismo, da política, da economia, no meu esforço de compreensão do lugar do direito na questão urbana, eu vim, no caso, ao Rio de Janeiro, fazer um curso de atualização promovido pelo IBAM, que era o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, e que me marcou profundamente. Foi um curso de alguns meses de duração, durante o qual eu conheci toda uma produção teórica muito instigante que me seduziu na época, sobretudo o livro Direito do Urbanismo, uma visão sócio-jurídica, coordenado pelo professor Álvaro Pessoa, e o livro Direito de Propriedade, Conflitos Urbanos, coordenado pelo professor Joaquim de Arruda Falcão. Toda uma maneira que eu chamaria de sociojurídica de discutir a questão da urbanização de uma perspectiva interdisciplinar, articulando o direito com a antropologia, com a ciência política, com a economia, com outras dimensões da produção do conhecimento, tem sido, então, desde então, a maneira como eu tenho tentado, eu mesmo, contribuir para a produção do conhecimento nessa área, né? Um enfoque interdisciplinar sobre esse fenômeno tão multidimensional, tão importante que é o fenômeno da urbanização com foco específico na metropolização. No caso do trabalho no Plambel também, eu gostaria de destacar que foi muito rica a experiência, especialmente no que diz respeito a um aspecto específico, que foi a possibilidade, sob a coordenação do professor José Rubens Costa, de formular a primeira legislação brasileira que propôs o tratamento jurídico das favelas, aproveitando um gancho da Lei 6766 de 79, que falava de urbanização específica. Nós, então, propusemos a criação, na época, de um setor especial, hoje se fala mais comumente de zona especial de interesse social. Na época, a proposta foi de um setor especial de número 4, a Lei de Zoneamento de Belo Horizonte, que era de 1976, e em 1983, pela primeira vez, uma cidade brasileira reconheceu as favelas consolidadas no seu ordenamento jurídico urbanístico. 6 meses depois, o município do Recife também introduziu algo parecido, já chamando de área especial ou de zona especial de interesse social, e se inaugurou então, nesse momento no Brasil, todo esse esforço de elaboração de uma resposta jurídica a esse enorme desafio que vem, na verdade, desde o século XIX, que são as favelas e outros processos de produção informal da cidade. Foi muito rica essa experiência no Plambel e que me levou, inclusive, a querer mais, saber mais, estudar mais, e em função desse interesse em questões da produção do espaço, da produção informal do espaço e da gestão dos espaços, sobretudo na esfera metropolitana, eu acabei, em 1986, aceitando um convite para ser assessor do Congresso Constituinte. Foram 2 anos também de uma experiência riquíssima, durante a qual eu tive, dentre outras coisas, a possibilidade de contribuir para a redação do texto constitucional da Constituição de 1988, no que diz respeito aos artigos sobre a política urbana. Me lembro de ter participado muito diretamente da formulação do capítulo constitucional e do artigo específico sobre uso capião especial urbano, além de ter participado de uma série de discussões sobre qual seria o tratamento da questão territorial urbanística pelos municípios e também pelas regiões metropolitanas. Daí eu saí do Brasil, fui fazer um mestrado fora, na Universidade de Warwick, na Inglaterra, e fiquei lá também para fazer o meu doutorado. E foi lá que eu tive mais tempo e mais condições, e já também com base numa experiência acumulada ao longo desses 8 anos ou mais de trabalho consolidado no Plambel, em outros lugares, também com um pouco de experiência acadêmica, porque nesse período, entre 1981 e 1986, eu fui professor universitário em Belo Horizonte, ensinando direito financeiro tributário numa faculdade de direito, ensinando direito urbanístico numa faculdade de arquitetura. Então, eu tive essa possibilidade de organizar
todo esse conhecimento, essa vivência prática na forma de um projeto de doutorado que acabou virando livro na Inglaterra, que se chama O Direito e Reforma Urbana no Brasil. Quer dizer, foi aqui que eu consegui organizar, articular, aprofundar as questões que desde o final da década de 1970 vinham me preocupando. E foi aí também que eu comecei talvez uma carreira mais internacional que até então eu não tinha previsto ou planejado. Em função desse trabalho sobre o Brasil, surgiram oportunidades e foi ficando cada vez mais clara a necessidade de uma reflexão mais sólida sobre o lugar do direito no processo de urbanização e nas políticas e mecanismos de gestão também. Até então havia um conhecimento mais acumulado sobre outras dimensões do conhecimento, a sociologia, a política, a economia, o urbanismo em geral, mas havia pouca discussão específica sobre o direito em si. Em função, então, desse novo contexto mais internacional, eu organizei esse livro, que foi um marco na época, um livro sobre as cidades ilegais, quer dizer, todo um esforço de discussão sobre a produção informal do espaço nas cidades. Foi através desse livro que eu aprofundei um contato que desde então tem sido muito precioso para mim, que é com a professora Raquel Ronick. Nós nos encontramos nesse momento, escrevemos um capítulo junto para esse livro sobre as cidades ilegais e desde então temos trabalhado juntos de diversas maneiras. Eu fui, por exemplo, eu trabalhei com ela na PUC de Campinas por muitos anos, na disciplina que ela oferecia, depois trabalhei com ela no Ministério das Cidades, em diversas capacidades, em diversas condições, desde então, esse momento aí do final da década de 1990, eu tenho trabalhado muito regularmente com ela. Também nesse contexto internacional, organizei uma série de colóquios, de conferências e seminários que geraram publicações como essa aqui, por exemplo, sobre a questão da gestão urbano-ambiental em países do Sul, sobretudo comparando a experiência latino-americana com a experiência africana. Também a questão da região metropolitana, da gestão urbano-ambiental em regiões metropolitanas, que é esse tema recorrente de minha preocupação, gerou uma publicação interessante. Tem outros também documentos e outros livros que eu não tenho comigo aqui no momento, mas há todo um trabalho aí de mais ordem internacional, sempre com uma perspectiva comparativa, com uma perspectiva interdisciplinar e um esforço de formar redes, de trazer colegas de diversos países para esse diálogo, sobretudo um diálogo sul-sul, em especial o diálogo Brasil-África do Sul, Brasil-Índia, Brasil, outras partes do mundo, que tem sido muito rico. Ao mesmo tempo, ainda que eu tenha ficado na Inglaterra desde então, eu tenho tentado manter uma presença no Brasil de várias formas, um pouco através do ensino, da pesquisa, também na produção de doutrinas sobre essa área do direito urbanístico e, sobretudo, através de processos de mobilização política, de um certo ativismo acadêmico, de participação em todo tipo de processos legislativos, de formulação de políticas públicas. Exatamente com esse mesmo intuito de criar redes, de aproximar colegas juristas e urbanistas que estavam buscando aí um novo marco teórico, uma nova maneira de organização de suas experiências, eu organizei esse livro, que foi a minha primeira contribuição no Brasil para o direito urbanístico, com participação de vários colegas de várias partes do Brasil. Logo depois, em 2000, na verdade, ainda na Inglaterra, desde a Inglaterra, eu organizei o que ficou sendo o primeiro Congresso Brasileiro de Direito Urbanístico. Foi um grande sucesso, foi em Belo Horizonte. Desse congresso surgiu todo um movimento que hoje se encontra organizado no Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, IBDU, do qual eu faço parte, e congressos semelhantes têm sido realizados em diversas partes do Brasil a cada 2 anos. Mas o primeiro foi em Belo Horizonte, foi muito rico, com participação de mais de 1.000 pessoas de toda parte e com a apresentação de papers tão ricos que eles geraram vários produtos. Um deles é esse livro sobre direito e política urbana no Brasil,
no qual eu também faço esse esforço de articular, envolver colegas de diversas formações, de diversas partes do Brasil. Também junto com a colega Jurema Rugani, de Belo Horizonte, pegando desse material riquíssimo do primeiro Congresso Brasileiro, nós organizamos um livro específico sobre as questões do patrimônio cultural e da preservação ambiental à luz desse novo direito urbanístico que aos poucos estava sendo consolidado. E surgiu nesse período também um trabalho de colaboração muito rico para mim, sempre muito instigante, com a colega jurista e urbanista Betânia Alfonsin, do Rio Grande do Sul, e juntos nós temos produzido regularmente uma série de publicações, uma vertente com ênfase na questão da produção informal do espaço urbano no Brasil, a questão das favelas, dos loteamentos e outras formas de produção informal do espaço, uma preocupação recorrente com a questão da materialização do direito de moradia no Brasil, das políticas de moradia, das políticas de regularização fundiária e outros temas afins. Também a questão da moradia sempre nos chamando a atenção, e em função dela nós temos promovido debates com colegas juristas e urbanistas de várias partes do Brasil e também internacionalmente, um esforço de levar essa nossa discussão para outros contextos. Há uma afinidade muito grande com o pensamento dos colegas na Colômbia, na Argentina, em outras partes da América Latina, também na África do Sul. E mais recentemente, junto com a professora Betânia Alfonsin, nós começamos uma trilogia que visa revisitar institutos tradicionais do direito brasileiro, mas à luz do direito público e, mais especificamente, à luz do direito urbanístico. O primeiro livro foi esse, Revisitando o Instituto da Desapropriação. O segundo, Revisitando o Instituto do Tombamento. E o terceiro, que eu espero seja publicado em breve, trata de revisitar o Instituto do Uso Capião. Também com a professora Betânia, nesse afã, nesse intuito de organizar a informação, produzir informação e promover o debate, nós organizamos essa coletânea da legislação urbanística no Brasil, exatamente para mostrar o quanto que já se avançou nessa área, da riqueza da legislação, ainda que ela seja em grande parte desconhecida por tantos dos operadores, né, do direito, pelos gestores urbanos pelo país afora. Com ela também organizei 3 números especiais dessa revista, que é a revista Fórum de Direito Urbano Ambiental, 3 números sobre a experiência em 19 países latino-americanos. E no momento eu estou organizando um livro que vai então articular todas essas contribuições de colegas latino-americanos. Fora essa colaboração tão rica com a professora Betânia Alfonsin, eu tenho também colaborado com diversos outros colegas. Aqui comigo eu tenho, por exemplo, esse livro com o professor Márcio Valença, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que foi muito bem recebido, sobre o Brasil urbano, e que é, na verdade, a tradução em português de um livro que saiu primeiro na Inglaterra em inglês. E mais recentemente, através de um trabalho que eu venho fazendo nos últimos 12, 15 anos com o Instituto Lincoln de Políticas Fundiárias por toda a parte na América Latina, saiu esse documento que é uma espécie de reflexão sobre a experiência latino-americana consolidada nessa área de enfrentamento da produção informal do espaço urbano através dos programas de regularização. Nesse Instituto Lincoln eu tenho tido o privilégio de trabalhar por toda a parte na América Latina com os temas da produção informal do espaço, dos mercados informais, dos programas de legalização, urbanização de favelas, mais recentemente também um espaço crescente para discussão sobre as condições da gestão urbana, seja através de cursos presenciais, seja através de cursos virtuais, seja através de outras oportunidades de discussão de leis, políticas e projetos em diversos países latino-americanos. O ensino virtual, através do Instituto Lincoln e através, por exemplo, da PUC Mineira e outras entidades, tem sido também uma dimensão muito importante do meu trabalho, que tem me permitido continuar essa discussão no Brasil e na América Latina, mesmo estando baseado na Inglaterra,
onde eu tenho sido associado com a Universidade de Londres há muitos anos, né? Mas desde lá eu continuo podendo participar dos processos latino-americanos, seja através de processos presenciais, seja através de processos virtuais. Quer dizer, hoje em dia eu tento combinar esse esforço do ensino na Inglaterra, em outros países, no Brasil, na América Latina, com alguma coisa de consultoria. Eu trabalho com frequência para Banco Mundial, para governos e entidades distintas, e um trabalho mais de, em inglês se diria advocacy, né? Um trabalho mais de militância, de envolvimento na reflexão sobre as questões da política urbana a partir do prisma do direito, que eu faço sobretudo com UN Habitat, que é o programa da ONU para os assentamentos urbanos. Eu tenho trabalhado muito diretamente com essa agência já há mais de 15 anos, né, em diversas partes do mundo, tenho participado da discussão de diversos programas importantes, inclusive é um enorme prazer ver como essa agência recentemente criou uma unidade específica sobre legislação urbana. Quer dizer, tem havido essa compreensão crescente da importância do direito, da ordem urbanística para o avanço das políticas públicas, das políticas urbanas. Quer dizer, já se sabe muito mais hoje sobre o quanto a ordem jurídica tem tido um papel determinante na produção de um certo tipo de urbanização, uma urbanização que é segregadora, que é excludente, que é poluidora, que é informal, que é injusta. E o grande desafio, então, é criar um outro contexto de uma nova ordem jurídica, com novos processos, mecanismos, instrumentos e recursos, que seja includente e leve a propostas efetivas de desenvolvimento urbano sustentável, democrático, que promova a democratização das formas de acesso ao solo e a produção da moradia na cidade. Quer dizer, todo um campo aí de requalificação, de reforma, de mudanças profundas da ordem jurídica, para que não seja mais o direito uma das instâncias aí de um processo mais amplo de exclusão, mas que ele seja uma arena a mais para os esforços, processos, disputas e conflitos sociopolíticos de produção de cidades mais justas, mais democráticas e mais sustentáveis. Nesse contexto, eu também tenho trabalhado no Brasil com esse esforço de dar validade ao marco jurídico do Estatuto da Cidade, que, com todos os seus problemas, suas limitações e suas deficiências, é um marco muito importante, admirado internacionalmente, e que se encontra nesse momento difícil, que é o momento da implementação. Há problemas jurídicos, há problemas da ordem da capacidade de gestão, mas há, sobretudo, na minha avaliação, uma dificuldade muito grande da parte dos formuladores de políticas públicas de levarem ao seu extremo, não é, todas as propostas e princípios que o próprio Estatuto da Cidade propõe. Quer dizer, não houve ainda uma compreensão adequada e muito menos uma utilização plena dos novos espaços criados por essa nova ordem jurídica urbanística, por exemplo, no que diz respeito à necessidade de se introduzir no Brasil toda uma nova cultura do urbanismo e do planejamento urbano que vai muito além da tradição meramente regulatória. Um planejamento efetivamente articulado com a questão fundiária, um planejamento que interfira nessa estrutura concentrada do solo, que permite essa situação perversa de tanta gente sem casa e tanta casa sem gente que a gente tem no Brasil, um planejamento no qual a função social da propriedade seja uma verdade inconteste, um planejamento no qual a função social se expresse, sobretudo, na possibilidade do poder público obrigar certos comportamentos. Quer dizer, eu tenho participado desse esforço e é no contexto desse processo, que é essencialmente um processo de disputas conceituais, acadêmicas, políticas, sociopolíticas, é que surgiu essa ideia desse projeto Memória do Direito Urbanístico, quer dizer, esse esforço de resgatar toda essa produção de conhecimento, de leis, de projetos, de planos que levaram
a esse novo ramo do direito público brasileiro, já reconhecido pela Constituição Federal, mas que ainda é, infelizmente, pouco conhecido, pouco ensinado nas faculdades de Direito, que precisa ser urgentemente abraçado pela sociedade brasileira, pelos juristas, pelos urbanistas, por todos os cidadãos, porque direito e cidadania são as questões fundamentais para que esse padrão excludente, segregador, informal, injusto, poluidor de crescimento urbano das cidades e das regiões metropolitanas seja profundamente alterado. O principal legado que a nossa geração vai deixar para gerações futuras é exatamente a vida nas cidades. Então é preciso que nós mudemos de maneira radical a maneira como as cidades são produzidas, para que elas se tornem lugares de crescimento econômico, de justiça social, de fruição coletiva, a partir dos critérios, não é mais da justiça social, do desenvolvimento socioambiental e, sobretudo, com base numa ordem jurídica includente, democrática, que afirma os direitos coletivos muito mais do que os direitos individuais. Então, esse projeto da memória do direito urbanístico tem essa intenção de consolidar o que já foi, não é, produzido até agora, para que novas gerações abracem e levem a construção desse campo do direito urbanístico para frente. Muito obrigado.